Paz do Senhor, meu irmão, que as bênçãos do Deus Eterno repousem sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa e sobre a sua família. Como está o teu dia hoje? Ou quem sabe, ao assistir esse vídeo, como está a tua noite? Saiba que Deus está com você. A Bíblia diz que não dormitará e nem dorme o guarda de Israel. Os olhos do Senhor estão sobre você. Onde quer que você esteja, qualquer que seja a situação que você está enfrentando, não esqueça que Deus é com você. Deus é comigo, Deus é com nós. O texto bíblico em apreço está aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, o versículo 28 e o versículo 29. Apenas 2 versículos para a nossa meditação e regra de fé. Diz assim a palavra de Deus. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Verso 29 diz assim: E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Queria aprender você esta última parte do verso 29 que diz: E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Aqui o grande perigo de você se disfarçar. Você sabe o que significa a palavra disfarce, né? Alguns anos atrás, aí um grande comunicador da televisão, que já não está mais aqui, já partiu para a eternidade, ele fez um programa, nesse programa dele, ele incluiu naquele final de semana, que ele passou algumas horas, se disfarçou, né? E passou algumas horas no meio dos mendigos, disfarçado de mendigo. Interessante que ele passou quase que a metade de um dia com eles. E ele pôde aprender muitas lições ali, como eles são unidos, né? Se alguém ganhava uma quantidade de pão, vinha dividir com os outros. Era assim, compartilhando, principalmente com ele, que para os demais mendigos, moradores de rua, era novato ali, então ele tinha toda a atenção especial daquelas pessoas. Depois, no final, ele se identificou como esse grande comunicador. Interessante que durante algum tempo ele conseguiu se disfarçar, viver no meio deles sem que eles percebessem que era ele. Nós estamos aqui diante de um texto que ele é muito parecido. Só que você pode se disfarçar, entrar numa igreja, aceitar Cristo como o Senhor pessoal de sua vida. Você pode descer as águas. Durante algum tempo você pode se disfarçar como um cristão ali. Mas não esqueça que os olhos de Deus estão sobre você. Você pode enganar o pastor pode enganar a ovelha, mas os olhos do Senhor estão sobre mim, está sobre você. É como chama de fogo, diz o nosso escritor do livro de Apocalipse. E a gente vê aqui que esse moço disfarçou, e o texto que eu li aqui do livro de 2 Crônicas, se você voltar um pouquinho para o contexto todo, você observar que Deus havia abençoado grandemente o rei Josafá. Nós tínhamos o rei no norte e o rei no sul, e no reino sul estava governando Josafá, que era rei de Judá, um homem temente a Deus, um homem que guardava o mandamento do Senhor, um homem que todos o seu exército temia a Deus. Mas a Bíblia diz que agora Deus é abençoado com riquezas, com gado, com tudo. E ele resolve fazer uma aliança com Acabe, o ímpio. Um dia eu quero pegar uma mensagem sobre o perigo que há de fazer aliança com o ímpio. Porque o ímpio não tem nada para dar. Para um crente, para um homem que teme a Deus, para uma mulher que teme a Deus. E a Bíblia diz que fizeram uma aliança. E aí Acabe chamou ele, ele veio até Samaria. E Acabe colocou 2 tronos ali, ficou sentado num e o Josafá no outro. Acabe, você conhece a história de Acabe, é um homem ímpio. E por se tornar um homem ímpio, porque ele foi influenciado por uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra, né? E ela conseguiu fazer a cabeça de Josafá, de Acabe, melhor dizendo. Então, isso é muito perigoso, né? A Bíblia apresenta isso como um jugo desigual. Eu não vou entrar aqui porque não é este o foco da mensagem, né? Mas o jugo desigual, ele é tenebroso, certo? Quando a Bíblia nos orienta a termos esse cuidado, porque Deus nos ama de uma forma toda especial. Talvez você diga que Deus não está nem aí para você, Deus não está nem aí com a tua situação, um momento difícil, talvez financeiramente, talvez a tua saúde está debilitada, mas Deus te ama de uma forma que você não tem noção o amor de Deus por mim e por você.
Esse amor é tão grande que ele pegou o que ele tinha de mais precioso no céu, que é Cristo, e enviou para que viesse morrer no meu e no seu lugar. Mas vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que eles estavam ali naquele grande banquete. Aí o nosso irmão Acabe, né, irmão desviado, né, ele chega com Josafá e diz: olha, quem sabe tu desce comigo a Ramote de Gileade, nós vamos para uma guerra lá. E o Abissagá nos diz que o Josafá disse: tá, o meu povo é o teu povo, né? E nós vamos ir, eu vou ir contigo a peleja. Aí a Bíblia diz que os profetas de Acabe começaram a profetizar. Quando ele foi consultar os profetas deles ali na frente, a Rodos, os profetas ali, os profetas começaram a profetizar: vai que você vai e vai sair vitorioso nesta grande peleja, nesta batalha, nesta guerra. E em torno dos 400 profetas vinham e profetizavam sempre a mesma coisa. Mas o Josafá era um homem que temia Deus, ele conhecia a voz de Deus. Jesus disse em São João capítulo 10: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido, elas ouvem a minha voz e seguem, porém de maneira nenhuma ouvirão a voz de estranho. Josafá tinha sintonia com o céu, com Deus, então ele conhecia a voz de Deus, ele conhecia, não se enganava. Profetizaram todos os profetas ali, todos a mesma mensagem. Aí Josafá pergunta para a pessoa de Acabe: não há porventura um profeta do Senhor aqui? Acabe disse: e temos um aí, mas este aí nunca fala nada a meu favor. Ele sempre fala o que é mal contra mim. Aí até o Josafá disse: não fale assim, ô rei, meu senhor. Nós vamos à guerra, mas eu quero ver esse homem. E aí o rei pegou e enviou um dos seus servos para que fosse chamar a pessoa do profeta Micaias. E ele foi. Quando ele chegou lá com Micaias, ele disse: olha, eu vim aqui que o rei mandou te buscar para ir à sua presença, e eu quero dizer para ti assim, que seja a tua palavra para o bem dele, porque todos os profetas que estão lá estão profetizando bem favorável ao rei. Seja a tua palavra como foi a de um deles. Ele disse: o que o senhor mandar falar, isso eu falarei. E quando ele chegou lá diante da pessoa do rei Acabe e do rei Josafá, o rei Acabe perguntou: qual é a palavra do Senhor? Ele disse: vão em paz, que o Senhor é convosco. Aí Acabe se aproxima desde conjuro-te, pois que me fale a verdade, porque, né, ele percebeu que ele estava assim, tipo numa ironia. Ele me fala a verdade. Aí Micael disse: olha, eu vi todo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Em seguida ele diz: opa, que não tem Senhor. Aí a pessoa de Acabe entendeu a mensagem. Aí ele disse: olha, o Senhor colocou um espírito de mentira na boca dos teus profetas aí. Porque o Senhor chamou os espíritos e perguntou qual deles vai lá enganar a pessoa de Acabe. Se apresentou um com uma ideia, outro com outra ideia. Aí um disse: eu descerei lá e colocarei um espírito de mentira na boca de todos eles. E aí esse o convenceu e disse: tá, tudo bem, veio e colocou esse espírito de mentira. Tinha um moço chamado Zedequias, filho de Quenã, que ele era um dos profetas, um dos líderes dos profetas ali, e ele tinha feito para ele um chifre de ferro, e ele veio ali, bateu na pessoa de Micaias, e disse: quando me passou por mim, que o Espírito do Senhor não falasse pela minha boca. E aí ele disse: quando tu tiveres escapando, fugindo de câmara em câmara, tu vai te lembrar. A Bíblia diz que a pessoa de Acabe disse: olha, prendei a pessoa do profeta Micaias, levai ele, prendei lá e alimentai com pão de angústia e água de angústia até que eu volte. Micaias olhou nos olhos do rei, e ao olhar nos olhos do rei Acabe, ele disse: olha, se tu voltares, o Senhor não tem falado por mim. Estão saindo para a guerra, para a peleja. O Josafá agora está ali como um rei, saiu como rei, não tirou sua coroa, não tirou suas vestes reais, mas a Bíblia disse que Acabe disse: não, tu vai como rei, mas eu vou me disfarçar. E aqui o texto em que eu li diz que ele se disfarçou. Ele foi como um soldado comum para aquela batalha. Só que o rei da Síria, quando saiu, antes de sair para a guerra contra a pessoa do rei Acabe, ele disse: olha, nós vamos, mas a nossa guerra não é nem contra grande, nem contra pequeno. Ou seja, nem contra soldado, nem contra oficial.
Mas a nossa guerra é contra Acabe. Tudo bem, eles desceram dali, saíram para a guerra, e quando estão na peleja, alguém olha e avista Josafá vestido de rei. Então investiram pesado contra Josafá, e Josafá recorreu a Deus, pediu socorro de Deus, e quando os homens chegaram, o Senhor deu um grande livramento a Josafá, porque ele reconheceram que não era o rei Acabe. Aí Josafá seguiu o seu caminho, e aí eles continuaram a peleja. Mas a Bíblia diz que um dos soldados, a Bíblia não menciona o nome, um dos soldados da Síria, pega o seu arco e a sua lança e atira aquele arco, aquela flecha, no meio da multidão. E aquela flecha veio e cravou entre as coisas de Acabe, o colete que ele usava, né? Hoje seria um colete, naquela época as armaduras, e ali feriu ele. Ele disse: eu estou ferido, tirai-me da guerra. E tiraram a pessoa de Acabe, e algumas horas depois o Acabe veio a morrer. Se disfarçou. Não tente disfarce. Seja um crente autêntico, onde quer que você esteja. Eu conheci pessoas no decorrer da minha trajetória de cristão, aí 55 anos de evangelho, e eu conheci pessoas aí que entraram na igreja por causa de uma jovem, era um jovem, começaram a cantar, se converteram, desceram as águas, mas na verdade tomaram só um banho, né? Não se converteram realmente, se convenceram, e depois que conseguiram a jovem que queria, se desviaram e levaram a jovem junto. Isso aí eu vi muitos fatos acontecendo aí durante essa trajetória de vida. Ele se disfarçou. Só que nunca esqueça, se você estiver disfarçado no meio dos crentes, no meio dos servos de Deus autênticos, uma hora dessa máscara vai cair. Se não cair durante a trajetória de vida, você pode ter certeza que no arrebatamento ela vai cair. Porque você não vai subir no arrebatamento se não viver uma vida de integridade diante de Deus. Conta certa feita que um pastor, ele tinha bastante ovelhas, e ele monitorava aquelas ovelhas bem de perto. Uma certa feita, um lobo estava com muita fome, não tendo o que fazer. Ele se disfarçou de ovelha e começou a caminhar no meio das ovelhas. E o pastor, observando ele de longe, viu ele caminhando no meio das ovelhas, caminhando, e o pastor de olho nele, porque o pastor conhece as suas ovelhas. E isso aqui se trata do sumo pastor, que é Cristo. Tá bom? E aquele pastor começou a observar aquele lobo disfarçado de ovelha ali. As ovelhas não percebiam o perigo que estavam vivendo. Não demora, ele observa assim, uma ovelhinha meio se desgarrando, e ele partiu em cima daquela ovelha. Quando ele partiu, o pastor partiu com um cajado em cima dele e disse: eu sabia desde o começo que tu era um lobo. E o lobo, ele não come pasto. O lobo, ele é carnívoro. Então o pastor correu com ele dali. E as ovelhinhas estavam ali inocentemente, não sabiam de nada, mas o pastor, que é Cristo, ele sabe. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, meu amigo, com quem você está andando e que tipo de cristão você é. Deus conta comigo e com você, mas é importante que nós sejamos fiel, né? A Bíblia Sagrada, ela é bem enfática isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fiel a Deus, fiel ao seguimento da sua palavra, fiel a nossas esposas, fiel a mulher, ao marido, e assim a fidelidade, ela não pode estar longe da nossa vida. Né? Você vê aqui a pessoa do nosso rei Acabe, ele se disfarçou, mas não por muito tempo. Né? A gente observa também um caso lá de Aías, quando a mulher de Jeroboão se disfarçou e foi até ele, e o Senhor já havia revelado, porque o nosso irmão Aías já era um profeta já antigo, havia perdido a visão, né? Mas o Senhor disse: olha, amanhã, a esta hora, vai estar vindo aqui a mulher do rei aí, e quando ela chegar, a mulher de Jeroboão, ela vai vir, quando ela vai vir disfarçada, ela não vai vir como uma rainha. Ela vai vir aqui saber sobre o filho dela que está doente. E quando ela colocou o pé ali, o homem de Deus, que não tinha mais a visão física, mas tinha a visão espiritual. Talvez você tenha perdido esta visão física. Se for só a visão física, ainda está numa boa. Mas se você perdeu a visão espiritual, é terrível. E aquela mulher ali veio para tentar enganar o homem de Deus. Que quando ela coloca o pé ali, aí o homem de Deus, o profeta Aías, disse: por que te disfarças assim, mulher de Jeroboão? Você já imaginou? Ela se disfarçou,
né? É muito cuidado isso com disfarce. Seja um cristão autêntico. O cristão autêntico é aquele que é na sua casa, é na igreja, é no trabalho, é na universidade. Ele não tem vergonha de assumir que é um crente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde do disfarce.